Olá para você que chega aqui no JC Esportes. Achou que a nossa cobertura olímpica tinha acabado? Claro que não acabou. A gente segue aqui com a cobertura olímpica, só fazendo esclarecimento por que não teve live no fim de semana, né? A gente teve um problema com o canal no sábado, né? A gente tem feito alguns amistosos futebolísticos com imagens e a gente pegou o time errado para fazer, né? Porque os outros deixaram o conteúdo no ar, são jogos que não vinham sendo comercializados no Brasil, só tiraram a monetização e não prejudicaram o canal. Fomos fazer de time de petrodólar e nos lascamos, né? E merecidamente nos lascamos. Inclusive, não estamos conseguindo, por enquanto, fazer live, mas a gente está gravando o vídeo por enquanto e já vai resolver. Espero que já hoje mesmo a gente vai resolver esse problema e vamos conseguir. Inclusive, a reprise do jogo que nós narramos e que deu problema está em áudio aí no canal. E vamos resolver esse problema e voltar com as lives, com as narrações ao vivo e com os programas ao vivo, que é muito melhor, mesmo que não dê audiência na hora, até pelo horário em que é lançado, é muito melhor fazer o conteúdo ao vivo. É assim que eu sei trabalhar, não gosto de conteúdo jornalístico gravado. Para mim, não entra muito na minha cabeça, né? Mas se é assim que a coisa se apresenta, é assim que nós vamos fazer. E já pedindo aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, né? Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, mais dinâmico, até por conta que não dá para fazer resumão diário, já que nós ficamos dias fora do ar, né? Então a gente vai destacar, além do que aconteceu, claro, nesta terça-feira, dia 6/6, né? Nós vamos destacar o fato, e aí, gente, não é... Pelo contrário, tem muito atleta do sexo masculino que tem plenas condições de ganhar medalha nos próximos dias e ajudar muito o time Brasil nos Jogos Olímpicos. Mas, até agora, nós temos tido um grande destaque das nossas atletas do sexo feminino, nas nossas guerreiras olímpicas. Têm sido protagonistas, né? Nós tivemos a nossa medalhista de ouro no judô, né? E também no judô nós tivemos a Rafaela Silva protagonizando lá naquela luta extraordinária. E, claro, o que falar da Rebeca Andrade, né? Maravilhosa. Eu estava assistindo, inclusive, antes de fazer o nosso programa aqui, primeiro estava com o olho claro nos amistosos que estão rolando na Europa, estava de olho em Copa Argentina, estava de olho no jogo do Vasco. Mas eu estava assistindo, antes de gravar para vocês esse conteúdo, a entrevista da Rebeca Andrade com o Galvão Bueno, né? Dois ídolos, né? Galvão na comunicação, a Rebeca na ginástica e como pessoa também. Porque o que o Galvão falou ali naquela entrevista foi sensacional e, como sempre, ele sabe, né, manejar os ídolos. E foi muito sincero o que ele falou. Assim como em relação a Ayrton, era a luz que a Rebeca Andrade transmite. Ela transmite uma paz mesmo para a gente. Ela não transmite nenhum sentimento de intranquilidade, nenhum sentimento negativo. Ela é uma pessoa que a gente olha e ela transmite para a gente paz, serenidade e talento. E eu acho que essa serenidade é o que tem sido fundamental para as vitórias da Rebeca Andrade, e a Rebeca se tornando, com 6 medalhas ao todo, sendo 4 nestes Jogos Olímpicos, a atleta brasileira mais vitoriosa na história das Olimpíadas, né? Então, medalha de ouro conquistada no solo, derrotando Simone Biles, e aquela foto esplêndida, né, das estadunidenses reverenciando a nossa Rebeca Andrade, né? A guerreira olímpica
que ajudou o Brasil foi a Bia Ferreira. É claro que foi uma frustração ela ter ficado com o bronze, mas ela já tinha perdido na Olimpíada de Tóquio para a mesma lutadora, para a Kelly Harrington, e a Kelly Harrington é mais alta, tem uma envergadura maior, encontrou bem a distância, derrotou a brasileira, mas ela, a gente tinha muita expectativa com o boxe. Eu mesmo tinha muita expectativa com o boxe. Nosso celeiro baiano de grandes lutadores de boxe. E não é desmerecer, pelo contrário, se a gente tinha uma grande expectativa, porque temos grande capacidade, né? O técnico andou falando besteira, que o resultado é uma B. O resultado não é uma B. O Brasil foi roubado lá no começo contra o lutador estadunidense, o nosso Luiz de Oliveira. Foi roubado. Aquilo ali foi um crime contra o boxe. Mas, por mais que a gente quisesse o ouro com a Bia, era uma situação muito difícil, e numa luta como ela teve, de 3 rounds, uma luta de boxe olímpico, é muito difícil conseguir a vitória contra uma lutadora que tem a envergadura maior e controla a distância, né? Então, ela garantiu ela carregou o Brasil, ela garantiu a nossa medalha na modalidade, no boxe. A gente esperava 2, 3 medalhas, 4, quem sabe, no boxe, e somente a nossa Bia Ferreira conquistou, ainda que o bronze, ainda que ela tenha ficado frustrada. Tomara que ela consiga a vitória que ela tanto sonha contra a Kelly Harrington no boxe profissional, com 10 rounds, aí ela tem mais possibilidade. Mas ela tem que partir também por nocaute, porque contra uma lutadora que controla a distância, é muito difícil você conseguir, né, ganhar por pontos. Você tem que derrubar. Numa luta olímpica de 3 rounds, com capacete, é muito mais difícil de derrubar, né? Teve aquela história do nariz, né, que os preconceituosos falaram que a moça é homem só porque ela tem problema hormonal. Aquela história do nariz quebrado é muito mais acidental não, né? Mas é muito mais circunstancial, né? Para você danificar o nariz de alguém, você tem que encontrar a distância também, né? Mas ela carregou a nossa medalha olímpica no boxe. Nós também fomos carregados pelas mulheres no vôlei de quadra feminino e no vôlei de praia feminino, né? Infelizmente, o Arthur e o Evandro foram derrotados pela dupla austríaca. Eu tinha muita esperança na dupla brasileira. Mas, por outro lado, é austríaca mesmo? Deixa eu ver aqui, porque são suecos, não são? Suecos. Eu anotei errado aqui, perdão. Eles foram derrotados pelos suecos, que são hoje a melhor dupla do circuito. A questão é que eles iam fazendo uma Olimpíada tão boa, as parciais foram 17-21 e 16-21, né? 2-0. A gente mais uma vez deu azar, né? Mais uma vez deu azar aí no chaveamento. Mas por mais que os suecos sejam atualmente a melhor dupla do circuito, assim como a Ana Patrícia e a Duda, que jogam nesta quarta-feira, são a melhor dupla feminina, e isso não garante nada. A Espanha é a atual campeã, a gente vai falar. A Espanha é a atual campeã do futebol do Mundial, da Copa do Mundo de Futebol Feminino, e o Brasil venceu por 4-2 com autoridade. Mas vamos chegar lá ainda. As nossas meninas é que estão vivas na praia, carregando o Brasil na praia. Ana Patrícia e Duda, com grande chance, inclusive de ouro, e são a melhor dupla do circuito atualmente. E o Evandro e o Arthur caíram para a melhor dupla, mas eu esperava que... Eu achava... É esporte, eu achava que podia rolar, achava que podia acontecer
a vitória do Evandro e Arthur e foi uma queda muito triste mesmo. Bom, no handebol, nós temos a seleção brasileira, que foi campeã mundial da modalidade. A renovação é difícil. O handebol não é um dos principais esportes no Brasil. Ainda que se pratique um pouco nas escolas, mas mais por parte das meninas, né? Infelizmente, acaba muitas vezes o professor... E aí a gente volta naquela história de que o Brasil precisa ter cultura esportiva, a escola de TPTEGAL precisa identificar os talentos em todas as modalidades e ter centros esportivos espalhados em macro-regiões de cada 100 mil habitantes, aquela história que eu já falei aqui no canal várias vezes. Mas são as meninas que carregam o handebol do Brasil. Inclusive, quando elas foram campeãs mundiais, elas impulsionaram o handebol masculino, que não conseguiu a classificação para Paris. Elas estavam lá. E elas classificaram para a fase de mata-mata. Infelizmente, a derrota contra a Noruega foi muito dura, 32-15. Achava que o Brasil podia ter engrossado mais o jogo, mas a maneira com que a Noruega dominou o jogo desde o começo, e o Brasil também tem um problema psicológico, quando as coisas dão errado, em qualquer modalidade, e até fora do esporte, na nossa vida pessoal, quando as coisas começam a dar errado, vira uma espiral e dá tudo errado de vez. Falo isso até por experiência própria. Então, a maneira com que o jogo se desenrolou logo no começo fez com que as meninas não conseguissem competir. E aí, infelizmente, 32-15, um placar emblemático. Mas a Noruega é favorita, inclusive, ao título da modalidade. E para a gente encerrar esse giro de guerreiras, aliás, não esquecendo da fadinha também. Nossa fadinha que tirou da cartola a sua medalha. Né? E no skate park, a Dora Varela, Dora Varela. Se fosse ao vivo, seria melhor, porque, né, eu pelo menos teria desculpa que estava ao vivo. Não sei fazer edição de vídeo, vai sair mesmo gravado com problema. Até porque a gente está gravando e 5 minutos depois está no ar em estreia. A Dorinha ficou em quarto lugar. Infelizmente, ela teve uma volta mais problemática, com queda. E aí faltou essa nota, porque ela meteu um 89,14. Se ela tivesse feito mais de 80 nas outras notas, ela teria ido até para ouro, né? Que 89,14 foi uma volta incrível, tirada do puro talento dela, mas que acabou por pouquinha coisa não dando medalha, ficando em quarto lugar, mas é mais uma das guerreiras que carrega e que carregou e que tem carregado o esporte olímpico brasileiro em Paris, tá certo? É isso aí. Então, todo um compilado aí, e fora muita coisa que as mulheres representaram no Brasil, da gente poder valorizar e da gente reconhecer, e não só valorizar e reconhecer, delas metendo o pé na porta e mostrando. Porque o que tem de cara preconceituoso, o que tem de cara machista, o que tem de cara que vive trancado e que não tem contato com seres humanos, e aí acaba pegando repulsa de mulher. Não suporta ver uma mulher se dando bem, não suporta ver uma mulher praticando esporte, não suporta ver uma mulher como comunicadora, como narradora esportiva, como comentarista esportiva. Uso esse parêntese também para falar de Natália Lara. É também uma guerreira olímpica. O que essa narradora extraordinária está fazendo
narrando múltiplas modalidades, com qualidade, com conhecimento, com talento. Quando ela tropeça, qualquer um tropeça. Eu tropecei em basquete, porque no futebol é fácil. No futebol, 1 hora antes do jogo, qualquer jogo da Regionalliga da Alemanha, 1 hora antes do jogo, você tem as escalações bonitinhas das duas equipes com o número. O basquete não, querido. Isso eu estou falando das modalidades menos difíceis, hein? Narrei aqui, na primeira fase, o jogo da Grécia. E tropecei um pouquinho. Do meio para o final do jogo, acho que fui muito bem. Mas tropecei um pouquinho também. Porque não tinha lá a relação pronta. Então, sabe, se provando a cada momento, e mesmo quando se provam, não tem o devido respeito. Então, acho que o desempenho das nossas mulheres olímpicas, sobretudo as atletas, mas também as comunicadoras, falei de Natália porque é o exemplo mais claro, mas Isabelle, finalmente crescendo no Grupo Globo, parabéns para ela, que cresça cada vez mais as repórteres, as ex-atletas, as comentaristas. Estão aí para mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser e sempre com alto desempenho. E não fosse as nossas guerreiras olímpicas, nosso resultado não está o desejado. Se não fosse as nossas guerreiras olímpicas, que uns têm alergia a elas, qual seria o resultado do time Brasil nas Olimpíadas de Paris? Então, parabéns, orgulho, gratidão, respeito, carinho. E se precisar de gente para colocar preconceituoso que tem alergia à mulher no lugar, contem comigo sempre. Bom, o Brasil foi derrotado no basquete masculino, né? O que deu a lógica, né? Deu a lógica. O que a gente queria e o que a Hortência, mulher, o que a gente queria, e maior, ali junto com o Oscar, evidentemente, e a Paula, e a Janete, grande Janete Arquem. Faz tempo que eu não vejo ela, inclusive ela estava comentando lá com NBA no... já ia chamar de esporte interativo, relembrando os meus tempos de escrever para o Esquadrão, né? Mas assim, ela estava comentando lá na TNT Esportes, quando eles tinham os direitos da NBA, depois disso não vi mais a Janete. Estou preocupado, apareça a Janete, deu entrevista para nós, estamos aqui. Bom, mas a Hortência, né, falou um negócio antes do jogo que foi certo. O que a gente quer é um desempenho do Brasil contra os Estados Unidos. Porque o Brasil é o time que mais venceu a seleção estadunidense de basquete. Só que a situação desses Jogos Olímpicos é uma situação até diferente, porque esse é o Dream Team de verdade. Geralmente os Estados Unidos, vão levar qualquer um aí para as Olimpíadas, o foco é a NBA. A NBA, eles acham que o campeão da NBA é o campeão do mundo, né? É polêmica nos Estados Unidos em relação a isso. Jogador que foi achincalhado por admitir que não. A NBA não é o campeonato mundial, ainda que reúna os melhores jogadores do mundo. A NBA é o campeonato estadunidense e medio-canadense, ou 10% canadense, de basquete.
Então, dessa vez, os Estados Unidos levaram o Dream Team. Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, última Olimpíada com certeza do Kevin Durant, e outros tantos talentos, vários, que existem no time estadunidense, né? E aí, o que se esperava era um grande jogo. O Brasil teve alguns momentos de grande jogo. Bruno Caboclo, 30 pontos. É um número extremamente expressivo, né? A Grécia foi eliminada. O Giannis, que carregou o time nas costas nessa Olimpíada, os seus companheiros foram muito mal. Já fez 22 agora na eliminação contra a Alemanha, né? Que a gente ia narrar aqui, mas não tinha condição de narrar. Então, por conta dessa sanção aí. Então, o Brasil teve alguns momentos, mas quando os Estados Unidos deslancharam, acabou ficando fácil em partes do jogo, e daí a diferença de 35 pontos. Né? Felizmente, não aconteceu o que queria o Draymond Green, 40 pontos de diferença, né? Chupa Draymond Green, mas quase foi o que ele previu. Mas orgulho desse time, o Brasil não era cotado para estar nas Olimpíadas, né? A gente tinha até mais esperança, se você conversasse com qualquer especialista em basquete há 1 ano e meio, 2 atrás, a esperança maior era de que o time feminino se classificasse para as Olimpíadas, né? E o Brasil foi lá na Letônia, fez um pré-olímpico extraordinário, ganhou dos caras dentro da casa deles. Como é que você faz um pré-olímpico na Letônia também, né? E ganhamos lá na casa dos caras. Mas não rolou. Demos azar de novo, né? Assim como o Evandro e o Arthur deram azar. Demos azar de pegar os Estados Unidos já nas quartas. Se a gente não pegasse os Estados Unidos e a gente jogasse o nosso melhor basquete, podia ter pintado um bronze, né? Mas só o fato do Brasil estar nos Jogos Olímpicos e ter se classificado para mata-mata já é uma coisa maravilhosa, né? Eu já ia deixando passar, porque a conversa ela flui tão bem que já ia deixando passar o foco nas meninas de novo, né? As nossas guerreiras. Pô, como é que eu ia esquecer o 4-2 da seleção brasileira de futebol feminino contra a seleção campeã do mundo atual da Espanha, né? As meninas da Espanha não aceitaram bem a derrota. Faz favor, né? Não se ganha jogo de véspera. E aí, além de exaltar o espírito guerreiro das nossas meninas e que tanto sofreram críticas, que tanto sofreram injustiças, pô, tem que criticar as meninas. Tem que criticar as meninas. Mas não é a crítica pela crítica. E a crítica ao Arthur Elias, que estava achando que ainda estava no Corinthians, não precisava armar taticamente o time, cada uma para o seu lado, perdidas na primeira fase. Então, o papel que nós fizemos aqui no JC Sports, claro que não deve ter chegado no Arthur Elias, mas chegou em algumas pessoas. E muita gente, o Arthur Elias está perdido. Até que o Arthur Elias chega contra a França, arma o time muito bem, o Brasil compactado, que era o que a gente queria. Um Brasil consciente, atacando nas horas certas, defendendo muito bem, seguro, sendo mais perigoso do que a França. E hoje, a Espanha contesta. A Espanha estava tomando 3-0. Você vem me falar em antijogo tomando 3-0 no lombo. Aos 90 minutos, aos 91 minutos, o placar era de 4-1 para a seleção brasileira. Então coloquem, senhoras espanholas, a viola no saco, porque o Brasil foi plenamente merecedor. E aqui ninguém vai ser colonizado por vocês. Coloquem a viola no saco.
O Brasil está na final. No saco de guardar coisa, tá, gente? Antes que alguém, né? Coloquem a viola na embalagem, melhor dizendo, porque o Brasil está na final olímpica contra a seleção estadunidense, que não é mais aquela. E não é porque não é mais aquela que não pode ganhar do Brasil. Mas, em tese, o Brasil superou a melhor seleção do mundo hoje. Sábado, meio-dia, essas meninas tão cruelmente agredidas por muitos. Pessoas aceleradonas, pilhadonas, agrediram essas meninas, essas mulheres, essas guerreiras, essas mães, essas esposas, esposas de esposas, e tudo certo. Que sejam felizes. Falta a muita gente na internet, muita gente que se esconde nas deep webs, a coragem para ser feliz, assumir que tem alergia de mulher e partir para a broderagem. Então, estas achincalhadas pelas pessoas que andam muito pilhadas podem, sábado, meio-dia, erguer a medalha, mais uma medalha de ouro para o futebol masculino, para o futebol do Brasil, e não será pelo futebol masculino. Será o futebol feminino. O futebol que é achincalhado. O futebol que tem que estar no fogão. O futebol que é futebol ali. O futebol que tem que botar o Cuca de técnico. Que elas calem. Estes que sabe-se lá por quê são alérgicos a mulheres. Bom, uma última notinha aqui, antes da gente ir para a nossa agenda, para o nosso quadro de medalhas. Olha só, hein? Isaquias Queiroz, o homem, tá? O homem Isaquias Queiroz. Que o programa foi focado nas conquistas das nossas meninas, mas o Isaquias Queiroz vem com tudo, hein? Não é a melhor prova dele, a prova em duplas, o C2, mas que prova que eles fizeram nas quartas de final, no C2, venceram com muita folga e vem muito forte, hein? Vem muito forte aí, pode ganhar no C2, pode ganhar no C1, Isaquias Queiroz, no C2 junto com o Jack Godman, claro, né? Mas nossa canoagem aí com o Isaquias pode ficar, tem chance de conquistar 2 medalhas, pode igualar a Rebeca Andrade como o maior vencedor olímpico da história do esporte brasileiro. Parabéns a esse fenômeno aí, Isaquias Queiroz, tá certo? É isso aí, vamos colocar para você o quadro de medalhas aqui na tela, né? Como é habitual, mesmo sendo gravado, vale a pena a gente compartilhar o quadro de medalhas para fazer o nosso rito, né? Tudo tem um rito. E não é porque é gravado que vai deixar de ter um rito. Deixa eu tirar aqui. Sempre o quadro de medalhas lá do Pio Esportes, que está lá. E daqui a pouquinho, 2h30 da manhã, tem marcha atlética. Se você quiser, você tem a opção da Globo, você tem a opção do Sport TV e você tem a opção da Cazé TV. E lá na Cazé TV, você vai encontrar o Pio Esportes, o Gustavo Rezende, que começou conosco aqui e é um querido. O quadro de medalhas aí trazido pelo Pio Esportes, você vê que depois de muito tempo atrás, para os estadunidenses, os Estados Unidos nunca esteve atrás no quadro de medalhas, porque eles não podem estar atrás, né? Eles faziam lá a quantidade geral, sendo que no mundo inteiro o que se mede é a quantidade de ouros. Então, agora sim, estadunidenses, os Estados Unidos assumem a primeira posição do quadro de medalhas, 24 de ouro. China com 22,
Austrália com 14, França com 13, Grã-Bretanha com 12, quinto lugar, Coreia do Sul com as 11, já estacionou nas 11, tem uns dias aí, e o Japão também deu uma estacionada, 11 de ouro. O Brasil chega a 13 medalhas no total, um número importante, com 2 de ouro, 5 de prata, 6 de bronze, mas tem esportes coletivos aí, tem vôlei feminino, tem futebol feminino, eu acredito. Tem Isaquias Queiroz, tem tem a Ana Patrícia Duda, grande chance de medalha de ouro, tem Isaquias Queiroz, pode ganhar um ouro mais no individual, no caso no C1, mas pode ganhar no C2 também, pode vir 2 ouros aí. Tem também o nosso Pio, que não é o Pio Esportes, né? O nosso Gustavo Rezende, mas tem nosso Pio no atletismo também. Pode pintar mais ouros aí, podemos conquistar ainda o nosso melhor resultado na história, mas dada a queda de alguns esportes fundamentais para o Brasil, e claro, isso a gente vai falar mais para frente, atletismo e natação, e fora que a gente não está em casa, né? Ainda que a França seja meio que uma segunda casa para o Brasil, tem muito brasileiro lá na França, então eu não vislumbro o melhor resultado da história, mas eu vislumbro que tenhamos um grande resultado, né? E que daqui para frente, independente de ideologia, como eu já disse aqui, passemos a ter uma cultura ginasial, uma cultura desde a primeira infância, aproveitando o advento da escola em tempo integral para a formação de atletas, mas não só de atletas, a formação de cientistas, a formação de engenheiros, a formação de sociólogos, e por aí vai, né? Que tenhamos, porque aí a gente vai tirar as crianças da rua, da violência, do subemprego, do trabalho por salário mínimo, né? Do alcance do tráfico, que paga bem, e vai colocar elas fazendo com grandes profissões, seja no esporte, seja nas outras áreas. E é um assunto que eu já estou falando aqui bastante, porque tem que repetir toda hora isso aí. Bom, e a agenda, né? Sempre a gente coloca aqui a do Esportes na TV, porque é bem didática, né? A agenda lá dos companheiros do Esporte da TV é bem didática. Vamos lá. Destaques aí. Outra chance de ouro ou de medalha, né? A Viviane Lira é a companheira do Caio Bonfim. Eu não posso dizer que ela está exatamente no nível do Caio Bonfim, né? Não é o fato concreto isso, mas já a partir das 2h30, já agora, às 2h30, Caio Bonfim, Viviane Lira, marcha atlética, revezamento misto. E essa Olimpíada trazendo os esportes mistos, o que é muito bacana. Canoagem sprint, Isaquias, né? Aqui. Atletismo, né? Tomara que o Brasil avance. Skate park masculino, Pedro Barros, hein? Chance de medalha também no skate park masculino. Não são eliminatórias ainda, né? Mas temos chance de medalha. Não falei aqui, mas temos. Com o nosso Pedro Barros, principalmente. Bruno Lobo tentando avançar para as finais, né? Apesar que já na vela acho que já fomos, hein? Sprint da canoagem. Quartas de final por aí. Tênis de mesa, Brasil e França. Brasil jogando contra o time da casa. Calderano sofreu algumas frustrações nessas Olimpíadas, mas tomara que ele tire o coelho da cartola aí para o Brasil contra os donos da casa. A gente sabe a dificuldade, mas quem sabe? Só não existe vencedor nem derrotado de véspera, né? Aquela história que a gente fala até para a seleção espanhola de futebol feminino. Que achou, seleção espanhola de futebol feminino, que achou que ia ganhar
do Brasil na marra. Não é assim que as coisas funcionam, que achou que ia ganhar o Brasil na marra e de véspera. Não é assim que as coisas funcionam, não, querido. Não é assim que as coisas funcionam, não. E aí, por fim, a gente traz aqui para você a segunda parte da agenda desta quarta-feira, dia 7, com Ana Patrícia e Duda contra as Letãs nas quartas de final. Se vencerem, já vão para a disputa no mínimo do bronze. Ana Patrícia e Duda, principal dupla feminina hoje do circuito. Boa sorte aí para Ana Patrícia e Duda e boa competência para elas, para que elas coloquem o Brasil com mais uma disputa de medalha e dá para vir ouro nessa. E aí outros eventos que não envolvem a seleção, não envolvem o esporte brasileiro, mas que são aí possibilidades para você acompanhar. E você pode ver lá no @esportes na TV essa agenda que eles fazem, que é um trabalho muito bacana, né? É isso, minha gente. É isso, então. Tomara que a gente consiga fazer já ao vivo, que para mim é bem melhor. Não vejo muito sentido fazer jornalístico gravado, mesmo que seja opinativo. Tomara que a gente consiga voltar aí ao vivo já nesta quinta-feira, né? Até porque na sexta a gente tem uma outra situação para cobrir. Então, tomara que a gente volte ao vivo aí na quinta-feira, apesar que capaz que a gente entre, enfim, a gente vai organizar, né? Mas espero resolver esses problemas já hoje para poder voltar com vocês ao vivo, já a partir desta... que já estamos, né? Na quinta-feira, dia 7, na quarta-feira, melhor dizendo, dia 7 de agosto de 2024, tá certo? Muito obrigado aí, deixe o seu like, dê sua opinião e compartilhe o conteúdo para os seus amigos, né? Muito obrigado mais uma vez, esse é o JC Esportes, a emoção em Paris. Merci e au revoir.